Pessoal, a última vez que os militares agiram foi em 1964, faz mais de meio século. E, em 64 eu tinha 16 anos, morava numa cidade chamada Itajaí, que era uma cidade importante, lá de Santa Catarina, um porto grande, e a gente só ficou sabendo 2, 3, 4 dias depois, porque na época só tinha televisão em São Paulo e no Rio de Janeiro, nas cidades, capitais lá, e tinha oposição que criticava o governo comunista do João Goulart, etc. Aí os militares agiram, acredito que antes falaram com os políticos, falou com o Jango, eu acredito, é minha opinião. Olha, cara, tu é comunista, tu vai ser preso. O Jango também mandava invadir fazendas, e ele comprava fazendas enormes, baratas. O dólar subia e descia, era aquela confusão louca na economia, etc. Aí nomearam, o Jango fugiu, nomearam o primeiro-ministro, Ranieri Mazzilli, que era até um conhecido da minha família. Ele assumiu por 3, 4 dias e chamou a junta militar. Na minha opinião, isso tudo já foi planejado antes pelos militares. Aí, claro, e falaram para os deputados lá, ó, seus deputados vagabundos, comunistas de merda, e ladrões, ou ladrões, talvez só ladrões. Vocês, até o Ulisses Guimarães voltou, né, chamou os militares, estava com medo, comunista disfarçado. Aí os militares entraram, o Congresso, os deputados chamaram os militares, não é mesmo? Mas na minha opinião, é claro que os militares agiram. Ou os políticos, ladrões, vagabundos, comunistas iam deixar para os militares. Não, os militares agiram. Foi um contragolpe militar, sim. Foi um golpe militar, uma revolução. Bravos generais daquela época. E assim que tem que ser. Esse negócio de ficar dizendo, não, na época os políticos chamaram os militares. Chamaram é uma porra. Os militares assumiram. Claro, desde quando o político vagabundo corrupto brasileiro, não se esqueça que nós somos um povo imundo, atrasado. A própria ONU diz que nós somos um dos povos mais ignorantes do mundo e continuamos sendo. Então, em 64, fazem 52 anos. Pessoal, tem mais de 50 anos que os militares trabalharam. Está na hora de trabalharem novamente. Não é possível. Pessoal, o Mourão já falou, outros generais já falaram, o Vilas Boas, o Santos Cruz, esse agora o antigo chefe da ABIN no tempo do Collor falou. Então, nós sabemos que o Brasil está falido, está quebrado. É um comunismo aqui. Todas as televisões não falam as verdades, os militares sabem disso. Eu tenho um amigo meu que é coronel aposentado, ele falou que desde 1994 os militares sabem que a Globo é comunista e a Globo manda no Brasil. Então os militares estão sabendo disso. Eu confio no general Mourão. E o general Mourão falou a seguinte coisa: confie nos sargentos e oficiais dos exércitos. Olha que coisa forte. Ele estava dando recado até para esses generais e coronéis, etc., acomodados. Queremos que vocês trabalhem. Vocês existem para defender o povo. E vocês também são povo. Vocês têm famílias. Esse negócio de falar da ONU, isso aí não existe, nunca existiu. A própria Inglaterra falou que a ONU é irrelevante. A ONU vai acabar essa merda da ONU. Vai ficar com esses países comunistas. Então eles nos enganaram há muito tempo. Muito tempo esses infiltrados. Então eu estou começando a pensar muita coisa. Pessoal, está mudando o Brasil. Vocês militares comunistazinhos aí, ou enrustidozinhos, ou corruptozinhos, estão vendo. Então vamos logo agir. Saiam numa boa. Ou saiam para assumir o Brasil e governar e administrar, ou entre para a reserva. E deixe que os militares que queiram trabalhar, que assumam responsabilidade, vão trabalhar.
E outra coisa, vou falar rapidinho. O Brasil é fácil de administrar e de governar. Vocês sabem que mais de 60% ou 65% do que o governo arrecada com imposto, o Estado, né? O imposto que nós pagamos, desde o imposto embutido até os outros impostos, 60% é para pagar dívidas com os bancos. Pelo amor de Deus, você não vê que isso não pode funcionar. Já faltou dinheiro para pagar a aposentadoria, para salário dos ativos, e para medicina, hospitais, escolas. E dá para pagar essa dívida com os bancos. O Ribas Paiva falou bem caro. Faz um cesto de moeda faz um cesto de minerais, de minérios raríssimos que nós temos, que vocês militares sabem que estão sendo roubados. Vocês sabem. Aí, pessoal, sargentos e oficiais, preste atenção que eu estou falando que é verdade. Eu ando me informando muito, e lendo, estudando. Faz um cesto desses minerais, imprime papel moeda, paga os bancos e vai sobrar dinheiro. Vai sobrar dinheiro para vocês administrarem o Brasil. A não ser que vocês, generais, querem continuar macumunados aí com essa porcaria desses bancos, não é? Porque o mundo está mudando. Vocês viram que os Estados Unidos ganhou a direita. E o Trump ganhou, mesmo com toda aquela imprensa comunista lá dos Estados Unidos. Então vocês têm medo de quê? Os senhores generais, eu já estou com 68 anos. Eu não tenho medo de nada mais, nada. Não tenho mais nada a perder, já estou com 68 anos. E vocês aí também já têm todos mais de 60. Estão com medinho do quê? Então ajam, vocês existem para defender o povo, pelo amor de Deus. Sargentos e oficiais mais novos, vejam isso, por favor. Pare com essa frescurada toda. A Constituição, o artigo 142, já foi rompido, rasgado, tripudiado em cima dele tantas vezes. Eu não vou explicar aqui quantas vezes, não vou mostrar, mas os senhores sabem que já foi. Então, pessoal, vamos agir. O povo não vai às ruas, como foi no impeachment, porque as televisões não falam. Ainda amedrontam nós, a população, o povo, tadinho. Mas lá em 64, voltando, um breve parênteses aqui da conversa. Em 64, quando a gente ficou sabendo que os militares agiram, porque toda a sociedade estava sofrendo, estava com medo. Eu me lembro que meu pai tinha um apartamento alugado no Rio, e do lado tinha um sargento, e o apartamento do meu pai ficou vazio. Ele mandou um recado para meu pai: olha, se o senhor não alugar em 5 dias, eu vou trazer um parente lá de Manaus ou de Belém para morar aí. Era um sargento comunista dentro do exército, seguindo as ordens lá do João Goulart, que era invasão de terra, invasão de domicílio, de propriedade. Entenderam? Então tem comunista aí dentro das Forças Armadas também. Tem assim, tem, claro que tem, porra! Vocês são brasileiros, foram criados nessa imundice que nós todos fomos. Bom, quando ocorreu a intervenção em 64, apesar da gente não saber de nada, toda a população lá da cidade de Itajaí, eles ficaram alegres. Atualmente é a mesma coisa, senhores militares, sargentos e oficiais e general Mourão. A população não sabe de nada, 90% é analfabeto, é burro. 70% é analfabeto. Os outros 20% não sabem merda nenhuma. Talvez 1% saiba alguma coisa, ou se interessa, ou tenha patriotismo, ou se sinta responsável, ou é um cidadão. Eles vão ficar felizes, porque eles não estão nem sabendo se vai haver ou não. Mas vocês sabem que tem que haver. Nós sabemos que tem que haver. O pessoal inteligente, filósofos, estudiosos de direita, sabe que tem que haver. Claro que os comunistas dizem que não, né? É claro, né, queridos? Senhores, população, civil e militar que estejam me ouvindo aí. É claro que para os esquerdas, vou falar, que vocês foram ditadura. Foi uma ditadura, que bom! Só que mataram um pouco. Só mataram para se defender. Vocês deviam ter preso aqueles comunistas que prenderam e não deviam ter solto. Deviam estar presos até hoje.
ou julgado numa corte militar. Paredão para eles. E talvez paredão para alguns militares atuais. Então, ou vocês se aposentam, ou para reserva e deixem os militares mais novos que queiram trabalharem. O Brasil está quebrado. A minha empregada falou outro dia que acha que esses políticos devem receber dinheiro, se serem pagos para roubar tanto, para deixar tudo tão pobre, os hospitais horríveis. Roubarem tudo, né? Então ela acha que não é possível que tenha 30, 40 mil executivos políticos, né? Profissionais, agentes públicos, roubando tanto. Ela acha que não era possível, devia ter pelo menos uns 100, 200 bons, mas pelo jeito são todos. Então, na lógica dela, ela falou assim: doutor Benjamin, é bem provável que eles sejam pagos por alguém, talvez pelo Partido Comunista, para roubarem bastante. Olha a lógica dela, até filósofos elaboram um raciocínio sobre isso. Não é possível, deve ter 100 mil pessoas em cargos públicos. Todos são ladrões, será? Aí, pessoal, vamos pensar. Militares, o Mourão já falou, deu um recadinho para vocês militares aí. Comunistazinhos ou ladrõezinhos. Mas a grande maioria não é, graças a Deus. Mas é óbvio, vocês sendo brasileiros e tendo essas facilidades, né? Um abraço. Patriotas, o Brasil tem jeito, tem solução. Um abraço, força, fé, coragem, bons momentos para todos nós. Vamos agir, pessoal. Um abraço, tchau. E não precisa dizer que em 64 foi, nós somos tão bonzinhos, nós somos assim, os santinhos. Não, vocês são patriotas. É óbvio que em 64 o Castelo Branco e aqueles outros generais lá foram lá e disseram: ó, políticos vagabundos aí, vocês façam isso, assim, 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 e a gente assume. Ou vocês acham que eles vão chamar vocês de bandeja? Ou como é que vamos botar milhões de pessoas nas ruas? Não tem como. Se a televisão toda é comunista e não fala do nosso movimento, não fala as verdades, não fala da roubalheira, da omissão dos senhores, ela não fala. Um abraço, boa sorte. Tchau, pessoal.